rápido por aquilo que nós já falamos, né? Vocês se recordam que a gente começou a falar de gestão de projeto, contando um pouquinho do início da gestão de projeto. E gestão de projeto inicia no final da década de 50, da década de 60, né? Quando se começam a se trabalhar projeto como gestão, como ferramenta administrativa, tá? Década de 60. E aí surgem as primeiras consultorias, né? Associações na área de projetos, na década de 70. PMA, a época aí. Então, na década de 70, a gente fala que há um avanço grande na gestão de projetos, porque é exatamente nessa época aí onde começam a surgir os primeiros softwares, né? Então, a gestão de projeto, ela passa a ter o auxílio da tecnologia, porque até então não existia, né? Década de 70, tá? A década de 80 já tem um avanço grande na gestão de projetos, porque já existem muitos profissionais certificados, e esses profissionais eles estão em todo lugar do mundo, eles começam a certificar outros, começa a se usar muito a gestão de projetos, né? Então nós falamos que dá um salto, né? E a década de 90, a gente fala que a gestão de projetos já se torna um processo administrativo muito aceito no mundo, com muita gente certificada, já existem manuais, já existem procedimentos próprios na gestão de projetos, tá? E o ano 2000, a gente fala que é o ponto de consolidação na gestão de projetos. Tá? Então, hoje a gente existe grandes empresas não fazem grandes projetos sem seguir os modelos, né, das certificadoras. Então, as grandes corporações elaboram e tocam projetos dentro dos padrões das certificadoras, tá? Então, é um avanço, né, que a gente fala que começa no final da década de 50, início da década de 60, caminha até a década de 70, década de 80 já está bem solidificado no mundo, e na década de 90 a gente fala que já existe muito profissional certificado, muitas empresas trabalhando com certificação. Tá? Então, esse aí foi o primeiro momento, né, que nós trabalhamos, né? No segundo momento, nós começamos a falar do risco e dos custos de projetos. Tá? Por que riscos e custos? Olha, todo projeto vai ter risco. Tá? Dá para imaginar uma situação como a atual, por exemplo. Vamos pensar numa empresa que investiu aí alguns milhões no desenvolvimento de algum projeto e, de repente, chega o coronavírus e para o mundo todo. Então, olha, é um risco que ninguém poderia ter presumido, né? Ninguém poderia ter presumido esse tipo de risco. A gente fala, olha, um risco econômico pode acontecer? Pode. Uma crise econômica internacional pode trazer problemas muito sérios, né? Mas essa pandemia, além de fazer com que as pessoas fiquem dentro das suas casas, né, sem trabalhar, vem o risco de saúde, né, que é uma coisa muito séria. Empresas começam a parar, muitas, com toda certeza, quando terminar a quarentena, já quebraram, né, vão quebrar mesmo. Hoje eu estava ouvindo o resumo, porque eu não tenho muita paciência para acompanhar o governo falar a respeito de pandemia, de providências que estão sendo adotadas,
mas eu ouvi alguma coisa hoje do governo do Estado de São Paulo, que já fala em reduzir salários, já fala em deixar de pagar alguns benefícios, né? E quando a gente fala nisso, você está dizendo o seguinte: ó, você vai colocar menos dinheiro na mão das pessoas, as pessoas vão consumir menos lá na frente e vão pagar menos impostos. Então, o governo vai ter menos dinheiro na mão para poder fazer as políticas, né, econômicas aí de um modo geral. Então, ninguém consegue prever determinados riscos, né? Então, nós falamos lá atrás dos riscos que envolvem um projeto. São muitos, né? A gente pode falar de risco econômico, a gente pode falar de problemas que podem acontecer no decorrer de um projeto e o projeto ter que parar, ou ter um atraso muito grande. Então, os riscos em projetos, eles sempre existirão, né? Então, como é que é possível minimizar o risco de um projeto, né? Olha, dependendo do risco, existe seguro que pode amenizar possíveis perdas, né? Mas quando a gente fala, olha, existe seguro para amenizar uma possível perda de um projeto, a gente está falando que está aumentando custos também, porque quem faz um seguro paga um prêmio. Então, você tem mais um custo a adicionar aos outros custos que você já tem no projeto. Então, você falou de risco, você, lado a lado, caminha com ele custos. Porque para minimizar riscos, você vai ter custos adicionais. O seguro é um deles, né? Então, todo projeto terá risco. Todo. Não há projeto que a gente possa dizer, olha, é 100% livre de risco. Não, todo projeto terá risco. Tá? E pensando em risco e pensando em custo, né, a gente tem que pensar em viabilidade, né? Quando nós entendemos que um projeto tem viabilidade, né? Quer dizer, quando eu falo em viabilidade, eu tenho que pensar em algumas ferramentas, normalmente estatísticas, que me ajudam a fazer previsões, né? Para dizer, olha, aquele projeto, ele é viável, né? Ele é viável. Que ferramentas normalmente nós temos à mão para poder fazer essas projeções, né? Que a gente fala de viabilidade. Bom, tem uma ferramenta que talvez seja uma das mais usadas no mercado, que é o chamado payback, né? Normalmente o payback simples. O que é o payback? O payback é quando você determina, através de fluxos de caixa positivos que a empresa terá, quanto tempo, quantos períodos serão necessários para o capital investido inicialmente retornar para o investidor. Então, por exemplo, pensamos aí num projeto em que o capital alocado, né, inicialmente foi de R$1 milhão. Então, o investidor ele tem que fazer algumas projeções para entender quanto tempo vai demorar para que aquele capital que ele investiu inicialmente volte para ele. Normalmente isso é feito em períodos, né? Então, o payback ele pode apontar que, havendo um fluxo de caixa que seja positivo, quer dizer, entrada e saída de dinheiro no caixa, num determinado momento, ele começa a apontar quando esse investimento já está sendo pago. Então, por exemplo, se estipulou que o payback de um determinado projeto é de 3 anos. Então, a partir do momento que o projeto inicia, começa a se trabalhar com aquele projeto e os recursos vão entrando no caixa. Então, é sempre pensando em fluxos de caixa, entrada e saída de dinheiro e as sobras de caixa que vão existindo. E quando a gente fala sobra de caixa, é aquele recurso que ficou positivo. Saiu 10, entrou 20, sobrou 10. Aqueles 10, aplicado a uma taxa de mercado,
ele vai sendo valorizado. Então, em quanto tempo, né, o projeto volta para o investidor? Esse tempo, que normalmente é calculado em períodos, é chamado de payback simples. Tá? Payback simples. Essa é uma ferramenta muito usada. A outra ferramenta, ela é chamada de taxa interna de retorno. Também é muito importante, né? Quando a gente fala de taxa interna de retorno, né? O chamado TIR. O que é isso? Olha, eu como investidor, eu determino quanto que eu quero ter de retorno do meu investimento. Então, por exemplo, se eu investir R$ 1 milhão no mercado financeiro, eu posso ter um retorno aí miseravelmente da taxa Selic. Então, eu posso ter a taxa Selic de retorno sem risco nenhum. Tá? A taxa Selic é que remunera títulos do governo. Tá? Então, eu posso determinar. Agora, se eu estou investindo o meu dinheiro em um projeto em que eu sei que tem risco, né? Que tem risco e muito risco, então eu não posso esperar uma taxa Selic de retorno. Eu tenho que esperar pelo menos umas 10, 15, 20 vezes uma taxa Selic de retorno para mim. Então, para mim, essa seria uma taxa que eu espero de ter retorno. E o TIR? O TIR é uma taxa interna de retorno. Novamente, pensando em fluxo de caixa, né? Entrada e saída de recursos no caixa, fluxos de caixa. Esses fluxos de caixa, eles são valorizados através de investimentos ou de reaplicações e, ao longo do tempo, ele vai apontar para mim um TIR, uma taxa interna de retorno. Tudo, tanto o payback quanto a taxa interna de retorno, isso são projeções que são feitas para o futuro. Quer dizer, eu estou projetando algo, um retorno para o futuro, entendendo que eu terei fluxos de caixa que sejam positivos. Ah, eu ainda não tive venda, não tive faturamento nenhum. Eu estou projetando. Tá? Então, se nessas projeções que eu fizer, a taxa interna de retorno ela ficar inferior àquela taxa inicial que eu estou exigindo para o meu capital, né? Vamos supor que essa taxa que eu quero ela seja de 12% e o TIR está apontando para mim 9%, quer dizer, a taxa interna de retorno ela está inferior à taxa que eu espero receber pelo projeto, né? Que é o meu investimento financeiro, eu aborto o projeto, eu não entro nele, eu saio fora. A taxa interna de retorno, ela te dá essa possibilidade de fazer comparação. Se a taxa de retorno, que é uma taxa projetada, ela está inferior à taxa que eu espero receber, é natural que para mim não interessa, né? Eu desisto. Eu não vou arriscar meu capital. Eu vou para outro tipo de investimento. Então, olha, payback, tempo de retorno. Taxa interna de retorno, a taxa que, através das projeções de fluxo de caixa, eu terei do investimento. A taxa que eu espero receber, eu, investidor, eu tenho que ter em mente quanto eu quero ganhar, né? Naquele capital que eu estou colocando. Então, são duas ferramentas importantes, né? A taxa interna de retorno e o payback. Tem uma outra ferramenta, né, que a gente chama de VPL, que é o valor presente líquido. O valor presente líquido também se trabalha com projeções de fluxo de caixa. Então, também são cálculos que são feitos para mostrar que o capital está voltando para você. Você investiu 1 milhão, então o recurso vai entrando e vai saindo do teu caixa, tem fluxo positivo, você vai somando, né? Vai sendo feita uma somatória e você vai acompanhar e vai saber quando, né, o capital voltará para você. Então, olha, 3 ferramentas que a gente diz que são importantes, né?
taxa interna de retorno, o payback e o VPL. O mais usual, né, mais aceito no mercado é o payback, tá? TIR também é muito aceito, mas o payback dá para o investidor a visão de quanto tempo vai demorar para o capital dele voltar para o bolso, né? Saber quanto tempo vai demorar para esse capital voltar para ele, tá? Então, isso tudo está muito associado ao risco, né? É natural. Quanto maior o risco de um projeto, mais o retorno que será esperado pelo investidor. O risco é grande, o retorno tem que ser proporcional, tem que ser grande também. Tá? Então, essas ferramentas, elas apontam para a viabilidade do projeto. Se porventura eu, como investidor, não estou satisfeito com o payback de 3 anos, eu entendo que o capital tem que voltar para mim em 2 anos, eu não entro no projeto. Não é viável para mim. Se eu entendo que a taxa interna de retorno do projeto ela está muito abaixo daquilo que eu espero de retorno para o meu capital, eu também desisto. Então a gente diz o seguinte, olha, a gente está falando de análise de viabilidade do projeto. Ele é viável como? Quando, né? Quando eu, como investidor, sei que o meu capital está voltando dentro do tempo que eu esperava, então eu investi 1 milhão. Estipulei que em 2 anos ele tem que voltar para mim, ele voltou em 2 anos, está dentro do esperado. Tá? Então, para mim, né, como investidor, é viável. A taxa interna de retorno, da mesma forma. Se eu espero que o meu capital seja rentabilizado em 12% e a taxa interna de retorno deu 12%, empatou, para mim tá bom demais. É viável também. Então, são essas condições aí, né? Que a gente fala que a gente chama isso de análise de viabilidade, tá? Isso nós falamos numa das aulas. Aí, a outra aula, nós falamos de gestão da qualidade do projeto, tá? Bom, o que vem a ser gestão da qualidade? Bom, eu como investidor, eu como contratante de um projeto, o projeto para mim tem qualidade no momento em que a taxa de retorno daquele projeto foi a esperada por mim, então eu posso dizer que esse projeto tem qualidade. Quando os custos que foram estipulados lá no escopo, tá, eles forem o necessário para o projeto caminhar, então a gente diz que os custos são justos, porque tudo isso já foi previsto lá no escopo, tá? Então, e que esse projeto, ele cumpra as etapas do projeto. Vamos supor que o projeto ele vai ser desenvolvido e tem que ser entregue em 1 ano, em 10 etapas de 30 dias. Tá? Então, o projeto caminhou direitinho até o 4º período, maravilha. No 5º período ele deu uma travada, né? No 6º período travou de novo, quer dizer que tem um gargalo aí no meio do caminho, tá? Então a gente fala o seguinte, olha, eu como investidor, eu como aquele que comprou o projeto, não estou satisfeito com o que está acontecendo. Então o projeto deixou de ter qualidade a partir desse momento, em que etapas não estão sendo atingidas, em que os custos estipulados lá no escopo, eles não estão sendo suficientes para o projeto caminhar, né? Os retornos, né, financeiros do projeto, eles não estão sendo aquilo que eu esperava. Então, a gente fala que o projeto, tá, ele não tem qualidade, tá? Vamos supor que quem é que escolhe a equipe que vai conduzir o projeto? É o gerente de projeto, o diretor do projeto, o gestor do projeto. Ele forma a equipe dele. Vamos supor que essa equipe ela não se mantém
a gente fala que a rotatividade da equipe é muito grande. Nós chamamos isso em RH de turnover, né? Um turnover muito elevado. Eu comecei o projeto com 20 pessoas e no caminhar do projeto, quando a gente já tinha levado esse projeto a 1/3 dele, vamos supor que 30% das pessoas da equipe tinham deixado a equipe. Tá? Então, isso também pode fazer com que o projeto perca em qualidade. Né? Perca em qualidade. Vamos supor que no meio do caminho o gestor do projeto ele teve uma oferta melhor de trabalho, ele deixa o projeto e vai embora. Então, mais insatisfação para mim que contratei o projeto. Então, vamos entender o seguinte, quando o projeto, né, ele não atende às expectativas daquele que o contratou, tá? Com toda certeza, esse projeto perdeu muito em qualidade. Tá? Então, tem algumas variáveis, como nós colocamos, que são importantes. Né? São variáveis que elas não podem deixar de existir, porque essas variáveis, deixando de existir, a gente fala que o projeto perde em qualidade. Né? Nós falamos também da restrição tripla do projeto, ou o tripé que sustenta um projeto. Né? Algumas coisas não podem faltar em um projeto. Né? Esse tripé, a gente fala, é o desempenho do projeto, o caminhar do projeto. Né? O desempenho tem muito a ver com o cumprimento das etapas do projeto. Tá? Tem muito a ver com o aumento de custos do projeto. A gente está falando de desempenho, é um dos tripés importantes de um projeto. Tá? Eu contratei um serviço muito importante, né? O projeto ele será conduzido nesse sentido, né? De ter um serviço bom, né? Vamos supor lá que seja a implantação do ISO, que é qualidade na minha empresa, e eu percebo que a gente fala no popular, né? Que essa implantação, esse projeto, ele está patinando, ele não está caminhando. Então tem muito a ver com o desempenho. O desempenho do projeto não tem sido o esperado, né? Outro tripé importante são os custos do projeto, né? Os custos, eles já foram estimados onde? Foram estimados lá no escopo, lá atrás. Tá? E vamos supor que esses custos, ao longo do tempo, eles começam a crescer e eles ficam acima daquilo que foi determinado lá no escopo. Então a gente fala, olha, o desempenho até está indo muito bem, porém os custos estão sendo muito elevados. Então a gente fala o seguinte, fala, olha, esse projeto está perdendo em qualidade, né? Está perdendo em qualidade. A outra parte do tripé, né, é o prazo. Um projeto foi determinado para ser concluído em 24 meses, 2 anos. E a gente já fez 18 meses e 1/3 do projeto ainda não foi atingido. Né? Depois de 18 meses, o projeto estava estipulado para ser concluído em 24 meses. Então, falar, olha, esse prazo não será cumprido. Né? O prazo não será cumprido. Então, esse tripé aí, a gente fala que é importante, né? Que é desempenho, custo e prazo. Né? Essas 3 condições em um projeto, elas têm que ser atendidas. Se apenas 2 foram atendidas e uma outra não, o projeto pode perder em qualidade. Alguma coisa não está indo bem. E é bem assim, se o desempenho não está indo bem, com toda certeza, os custos vão aumentar e o projeto não será entregado, não será entregue no prazo. Tá? Então, é o que a gente fala de restrição tripla do projeto, né? O chamado tripé de um projeto. Tripé
é o que sustenta, né, alguma coisa, né? Só só duas colunas não sustentam nada. Necessariamente terá que haver uma terceira para poder sustentar, tá? Aí nós falamos também que existe um modelo, né, que ajuda a fazer o acompanhamento da gestão do projeto, que é aquele modelo PDCA, né, que é Plan, Do, Check e ICT, né, PDCA. Essa ferramenta, ela ajuda a evitar falhas no projeto, né? Porque esse ciclo PDCA, ele dá apoio à qualidade. Ele está monitorando todas as atividades de um projeto. É uma forma de acompanhar o projeto, né? Então, é importante esse modelo chamado PDCA, que ele vai ajudar com que o projeto tenha qualidade, né? Isso é importante, tá? Então, mas tudo isso que a gente está falando, né? Viabilidade do projeto, risco do projeto, que mais? Os modelos que eu... O, esse tripé do projeto, ele é importante, né? Porque tudo isso já foi determinado lá no escopo do projeto. Já está determinado lá, tá? Nós já definimos lá atrás. A gente diz o seguinte, ó, um projeto ele tem sucesso a partir do momento em que se cria um escopo detalhado, né, e completo do projeto. Então, quando a gente... O que é escopo, né? Vocês estão pesquisando para me entregar o trabalho a respeito disso. O escopo é onde se detalhou tudo aquilo que vai acontecer no projeto. Quantas etapas vai ter o projeto? Quando inicia? Quando termina? Quem é a equipe que está dentro daquele projeto? Quem é o gestor? Tá? De quanto eu vou precisar para poder investir no projeto? Eu tenho todo o capital? Não, eu vou precisar de capital de terceiros? Vou. Quanto? Onde eu vou buscar? Vai ser do BNDES? Vai ser de banco? Onde eu vou arrumar dinheiro para o projeto, já que eu não tenho todo o dinheiro? Tá? Tudo isso tem que estar lá no escopo. Então, o escopo é o detalhamento de tudo aquilo que está previsto para acontecer no projeto. O esquecimento de algo que é muito importante aponta que o escopo não foi muito bem feito. Tá? Foi muito bem feito. É mais ou menos como a gente combinar, o nosso projeto é fazer uma caminhada. Olha, nós vamos juntar a turma toda e nós vamos fazer uma caminhada aí, descendo a Serra do Mar até a Baixada Santista. E nós vamos pela mata. Pô, legal, legal. Quanto nós vamos levar de água? Está lá no escopo. Quanto nós vamos levar de comida? Está lá no escopo. Quantas pessoas nós somos? Tantas. Nós vamos levar algum equipamento de primeiro socorro? Opa, está lá no escopo também. Tá? Tudo determinado. A rota está aqui, ó. Tá? E a bússola está aí. Beleza. Eu detalhei tudo? Detalhei. Tá. Deu uma chuvarada terrível no meio do caminho e a gente está lá na nossa descida da serra, que é o nosso projeto, e nós deixamos de colocar lá no nosso escopo que a gente teria que levar também uma barraca grande ou várias barracas para a gente se abrigar da chuva. Então, o nosso projeto de descer a Serra do Mar até a Baixada Santista, ele foi prejudicado, né? Porque na hora de elaborar o escopo, a gente esqueceu de alguma coisa. Mas nós chegamos na Baixada Santista. Chegamos, né? Porque o corpo de bombeiros teve que ir lá tirar a gente da serra e levar a gente para baixo. Aí nós chegamos, tá? Chegamos até antes do prazo. Mas não com os recursos que a gente tinha, né? Se não houvesse interferência de um terceiro, a gente não teria chegado. Então, tudo tem que estar previsto no escopo, né?
O escopo num projeto é algo de muita importância, né? Que é no momento de fazer o escopo que vai se determinar todas as necessidades de um projeto, tá? Então é muito importante, tá? A área de gestão de pessoas, ela é muito importante no projeto, muito importante no projeto. Por quê? Nós vamos contratar pessoas, nós vamos treinar pessoas, quer dizer, nós vamos treinar a nossa equipe para que o nosso projeto tenha sucesso, tá? Então, e é normal, né, que quando um projeto se inicia, a gente fala que no caminhar do projeto vão se desenvolver novas habilidades, novos conhecimentos, né? Os comportamentos têm que ser adequados ao projeto, então a área de RH tem que treinar e escolher as pessoas com os comportamentos adequados para tocar um projeto, né? Aptidão, a gente fala que é muito importante, né? A pessoa tem que ser apta para aquela tarefa que ela vai executar, né? Então, muitas vezes não dá para você consertar o avião em pleno voo. O projeto é isso, né? Muita coisa você pode consertar no caminhar de um projeto, porém nem tudo é possível, né? Nem tudo é possível. Então, a área de RH, que a gente chama de gestão de pessoas, ela é uma área muito importante na gestão de projetos também, porque é essa área que vai ajudar na escolha da equipe, na contratação de pessoas, no treinamento de pessoas e treinamento da própria equipe, né? Então, a área de RH é muito importante. A gente fala, olha, nós contratamos um gerente de projeto 10, o cara é bom, né? Ele tem know-how. O que é know-how? Ele tem muito conhecimento na área, porque ele já desenvolveu muitos projetos. Legal. Só que, muitas vezes, com todo o know-how que ele não tem aptidão para aquele modelo de projeto que nós temos para tocar, né? Ele é intempestivo, ele não consegue, né? A gente fala muitas vezes, né? A resiliência, né? Para um profissional é muito importante, né? O que é resiliência? Resiliência é você passar por uma dificuldade, você sair dessa dificuldade caminhando com as próprias pernas. Isso é resiliência. Não se abater pelas adversidades que você vai encontrar no meio do caminho. Continuar caminhando. Então, muitas vezes se encontra no mercado um gerente de projeto com muita qualidade, mas ele não tem a aptidão para aquele modelo de projeto que eu tenho para desenvolver, né? Ele não tem aquela aptidão. Mas ele conhece muito de tecnologia, legal. Ele conhece muito do produto, bacana, né? Porém, algumas vezes falta alguma coisa para ele, né? A gente vê, muitas vezes, grandes executivos, né? Que vêm de áreas distintas sendo contratados, né? A gente fala, muitas vezes, o CEO de uma determinada empresa, ele vai trabalhar numa outra empresa de um ramo completamente diferente daquele onde ele trabalhava. Uma vez eu ouvi uma entrevista de um alto executivo e foi perguntado a ele, falou, mas peraí, a tua área era outra. Você não trabalhava na aviação, você trabalhava na indústria automobilística. Como é que você se adaptou com tanta rapidez a esse modelo de negócio da indústria automobilística? Ele falou, olha, naturalmente, quando eu fui para essa área, eu estudei bastante essa área antes de ingressar nela. Ele falou, mas o meu know-how, o meu conhecimento enquanto administrador, a minha facilidade de comandar a equipe, trouxeram para mim o sucesso numa área que era bem distinta da minha. Mas isso nem sempre acontece, né? Nem sempre acontece. Às vezes o profissional ele tem um know-how, ele tem aptidão,
para um determinado segmento de mercado. E quando ele vai para um outro, ele dá com os burros na água, ele não consegue ter sucesso. Tá? Então, outra necessidade, né, para a gente cumprir a qualidade de um projeto é ter uma gestão de pessoas muito boa na empresa para escolher as pessoas certas para fazer parte de uma equipe de projeto. Tá? Para ter sucesso, a gente fala, para ter sucesso no projeto. Né? E aí a gente lembra de dois termos que são importantes, né? Porque, olha, todo projeto, né? A gente falou, todo projeto tem risco, mas todo projeto também tem conflito. Todo projeto terá conflito. Tá? E o gestor de projeto, ele tem que ser um líder muito hábil para resolver conflitos. Né? A gente fala gestor, aí eu não estou olhando para gênero, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser os dois, né, tocando um projeto, mas esses líderes, eles terão que ter, né, algumas qualidades, né, para ter sucesso e resolver conflitos. Tá? Então a gente fala que tem que ter liderança, importantíssimo, né? A gente fala, poxa vida, o sujeito é líder, mas só a função dele não faz dele um líder, tá? Não faz dele um líder, tá? Ele tem que estar sempre motivado e tem que conseguir motivar a equipe dele, tá? A gente fala, poxa, ele tem que ter influência sobre o grupo. Um líder, principalmente dentro de um projeto, ele tem que, de alguma maneira, exercer influência sobre o grupo. Porque ele estando presente ou não, a equipe está trabalhando da mesma forma. Né? A equipe está trabalhando da mesma forma. Às vezes o gestor de projeto dentro de uma grande organização, ele não está tocando um único projeto, ele está tocando mais de um projeto. Então, às vezes, ele não está naquele projeto, naquele momento, mas a influência que ele exerce na equipe é tão grande que é como se ele estivesse lá. Tá? Então, ele tem que ser motivador, né? Além de exercer influência, tem que ser motivador, tem que se comunicar muito bem, né? A gente fala, tem que se comunicar, tem que se fazer entender, né? Tem que se fazer entender. Né? A gente diz o seguinte, para um líder ser completo, ele não é só dizer para fazer, ele tem que saber ouvir. Quem sabe ouvir a equipe faz as correções certas na hora certa. Então não é apenas falar, mas saber ouvir, é importante, né? Coragem, né? Coragem. Olha, para aceitar um desafio dentro de uma empresa, é sempre motivo de coragem. Tem que ter coragem para aceitar um desafio. Tá? E transmitir essa coragem para a equipe também. Tá? Respeito. Respeitar e saber ser respeitado. Né? Sempre. Tem aquele líder que é autocrático, que ele faz o pessoal trabalhar embaixo do chicote, né? É um capataz. Ele é autocrático. Tá? Muitas vezes é importante ele saber ouvir, ter um pouquinho de democracia também. Né? Então, respeito. Sempre respeitar e ser respeitado. Autoconfiança, né? É muito importante, que é bem assim, os desafios chegam, né? Vão chegar, e a equipe tem que estar preparada para responder àqueles desafios. Tá? Então, coragem, né? Não pode faltar numa equipe. A gente fala, o comportamento é sempre importante, está engajado ou não está engajado dentro do projeto. Tá? Como a gente tem visto aí nessa época de pandemia, essa briga de vaidades aí, o chefe faz de um jeito, quer que o auxiliar dele faça do mesmo jeito, às vezes o auxiliar quer fazer de outro jeito. Então a gente fala que é problema de comportamento, né? Problema de comportamento. Então é importante, né? E muito importante, a capacidade de prever situações, né?
Você está conduzindo um projeto e você sente que aquele fornecedor de matéria-prima está com alguma dificuldade. Talvez ele não consiga entregar no prazo aquela matéria-prima que você precisa para dar continuidade. Tem que prever, tá? Então, sabendo que você vai ter problema, já vai conversando com outro fornecedor, porque se aquele lá falhar, você já tem um outro lá para te ajudar, tá? Então, a capacidade de prever situações é sempre importante, né? E dois termos, né, que são importantes, que é o hard skills, né? E o soft skills, né? O que é hard skills? A gente fala que é o próprio conhecimento, né? É o que eu falei, você contrata um gestor de projeto que já conduziu 10 projetos. Então, ele traz na bagagem dele um conhecimento, um know-how muito grande na gestão de projeto. Isso já vem com ele. Ele sabe lidar com risco, ele tem conhecimento de software, ele tem muito conhecimento. Então, o hard skills é aquele conhecimento que o profissional já traz com ele. E os soft skills? A gente fala, olha, talvez o hard skills o profissional não tenha, mas ele pode corrigir, ele pode aprender, né? Soft skill é algo que não pode faltar, mas de forma nenhuma, né? Então a gente elenca alguns, né? Por exemplo, honestidade. Ó, você vai contratar um profissional que tem um conhecimento muito grande do processo, mas tem uma duvidazinha ali quanto à honestidade dele, tá? Então, soft skills tem algumas coisas que você diz que é a régua de corte, né? Se o sujeito não tem aquilo, ele está fora, né? Soft skills, tá? Outra coisa importante que eu falei há um pouquinho atrás, que é a resiliência, né? A capacidade do profissional se levantar quando ele passar por alguma situação de dificuldade. Tem gente que, quando se defronta com algum obstáculo muito grande, ao invés de ele dar a volta e seguir em frente, ele se abate e trava, né? Então, resiliência, se o profissional não tem preparo para conseguir lidar com a adversidade, talvez não seja a pessoa adequada, tá? E é sempre assim, né? Um projeto, ele vai formar competências e conhecimentos ao longo do tempo. A gente diz que nenhum projeto nunca é igual a um outro projeto, tá? Então, no desenvolvimento de um projeto, muitas competências serão desenvolvidas. E depois do projeto pronto, outras competências serão desenvolvidas a partir daquele projeto. Tá legal? Então, gente, olha, eu tinha falado para vocês que eu ia dar uma passada por uma boa parte do conteúdo que a gente trabalhou, tá? E tô até, deixa eu ver se a danada está por aqui, a Provita, né? Que eu elaborei, tá? Aqui na minha mão. Olha, não está fugindo nada do que foi falado. Essa parte histórica é importante, ela está na prova, tá? As empresas de consultoria que a gente fala, aquelas certificadoras, também está na prova. Querem um tempinho para pegar uma caneta e um papel para ir anotando? Pode abrir o microfone e falar agora. Pode ser, professor. Pode ser? Sim. Quer pegar um papel, uma canetinha? Já está aqui, já. Já está na mão. Espera aí que está entrando mais um aqui, o Thiago. Espera aí, professor, só um minuto. Estou esperando. Já acharam a papelada aí, a caneta? Posso falar? Sim. Vamos lá.
Sim. Então, olha, para a prova. Primeiro, vamos falar como que é essa prova, né? Essa prova, ela vai acontecer a semana que vem, tá? No dia da aula de vocês, tá? E ela fica aberta por 24 horas, tá? No dia 21, no caso, professor? No caso de vocês, a aula de vocês, que dia que vai bater? Deixa eu olhar aqui. 21, Semana que vem, dia terça, 21. Dia 21 é um feriado, né? Então, possivelmente, mas de qualquer maneira, é bem assim, a gente vai abrir ela no dia 20 para fechar ela no dia 21. Tá? Ontem o professor Marco fez uma reunião, e aí quem participou viu, né? Ele falou que dia 21 a prova ia ficar lá normal. Ela vai ficar lá normal. Então, a gente abre ela e deixa lá. A prova ela fica 24 horas ali aberta, até que o professor entre e feche ela, né? Então, Acabei de chegar, tô querendo casar e trouxe mais bebida. Então, a prova são 10 questões múltipla escolha, né? A, B, C, D e E, né? Então, Professor, eu não tô conseguindo entender. eu vou fechar aqui, ó. Tá uma chiadeira. Samuel. Melhorou? Opa, melhorou. Alguém tá soprando aí, meu. Eu fechei a câmera, tá? Para melhorar a qualidade do áudio. Então, é assim, ó. São 10 questões, tá? 10 questões. Ela vai ter alternativas de A até E, tá? E vai ter, acho que uma ou duas questões daquelas de falso e verdadeiro, tá? A prova, ela abre 24 horas, mas no momento que você começar a fazer, você tem que fazer ela até o final. Não dá para você, por exemplo, começou a fazer a prova agora, fala, bom, eu vou dar uma cochilada agora, dar uma repousada e depois eu retomo. Não dá. Você começou, tem que ir até o final. Tá? Tem que ir até o final. Tá bom? Então, 10 questões, ela vai ficar aberta 24 horas. Tá? Então, olha, o conteúdo dessa prova. Então, tem toda aquela parte lá que fala daquilo que eu falei agorinha para vocês, do histórico do projeto, né? Do caminhar do projeto, quando começou direitinho. Aí fala das atividades do projeto, né? Uma coisa que a gente tem que aprender a separar direitinho, né? O projeto, eu deixei de falar enquanto falava na aula, o projeto, ele não é uma atividade cotidiana. Né? Uma atividade cotidiana lá do trabalho é uma atividade cotidiana. O projeto é algo em separado, né? Professor, Então, só deixa eu atrapalhar um minuto. tá. Tem mais um pessoal falando que não tá conseguindo entrar. Tem alguém para entrar aí no link? Comigo, ninguém. Ou não? Não? Tá, eu mandei de novo o link aqui. Tá bom. Tá, eu tô com 30 aqui, ó, no ar. Muita gente conseguiu entrar, então, hein? Eu mandei de novo aqui. Desculpa aí. Então, eu vinha falando, a prova vai ter o quê? Toda aquela parte histórica, né? Vai ter aquela parte de a gente fala quem são os interessados num projeto, né? Quem são os stakeholders de um projeto, né? Um projeto tem vários interessados, né? Aí eu estou colocando dinheiro no projeto, é interessante. A equipe que está trabalhando no projeto são interessados no projeto também. Tá? O banco que está emprestando dinheiro para o projeto também é interessado, né? O fornecedor de matéria-prima também é interessado. Aquele que vai se favorecer daquele produto também é interessado. Tá? Então, a gente chama isso de stakeholders, né? Então, isso é importante. O que mais? Falhas no projeto. Não deixem de estudar o que é que pode ser falha, o que pode ocasionar falha no projeto. Aí lembrem daquele tripé do projeto. Lembrem do tripé do projeto. Tá? E os elementos, né?
de sucesso de um projeto também são importantes, né? Não pode ser esquecido. Tá? Aquilo que a gente chama de qualidade no projeto também tem que ser bem lembrado, né? Tem que ser bem lembrado. Tá? O escopo é algo que tem que estar na ponta da língua, também vai estar lá dentro da prova, né? O escopo, o que é o escopo, tá? E o que mais que a gente tem aqui que é importante? Que tamanho de empresa pode fazer projeto? Isso nós falamos, acho que nas aulas anteriores, né? Que tipo de empresa deve ter projeto? A pequenininha pode, a média empresa tem, as grandes nem se fala, né? As grandes empresas sempre estão trabalhando com projetos, tá? Mas as pequenas empresas também têm que ter, de alguma maneira, algum projeto à mão, né? Se a gente pensar direitinho, olha, eu iniciei uma pequena empresa agora e veio o coronavírus. Se eu tiver um projeto, talvez eu tenha uma alternativa para mudar o rumo do problema, né? Se eu não tiver alternativa, quer dizer, eu não fiz um escopo bem feito, né? Eu estava esse final de semana, não devia sair de casa, mas eu saí, porque a minha mãe está doente, minha mãe teve um AVC no começo do ano, e eu fui visitar a minha mãe, porque ela estava reclamando, não estava contente em me ver somente pelo WhatsApp. Ela queria que eu fosse lá de qualquer jeito, e ela não entende o problema que a gente está atravessando hoje, né? E tem uma sobrinha minha que o marido estava até indo muito bem, um cara que trabalha com bordado, tem máquina, ele é um bom desenhista, tal, estava indo muito bem com isso. Aí, de repente, veio o coronavírus, os compradores pararam de comprar. E ele estava lá reclamando que ele não sabia, né, o que fazer, que acho que ele ia ter que procurar alguma alternativa, algum trabalho para fazer. Eu falei, escuta, você é do meio, né? Eu falei, o que é que está vendendo hoje que falta aí, que a gente não acha para comprar em lugar nenhum? Você é do meio. Eu falei, máscara. Ah, mas eu não sei costurar. Eu falei, mas tem gente que costura. Pô, você sabe como lidar com isso? Trabalhar com produção? Arruma alguém para costurar, tecido e manda ver. Quer dizer, pô, é pequenininho, ele não teria que ter um projeto, ele não teria que ter uma alternativa nesse momento de crise para continuar fazendo alguma coisa? Teria que ter. Então, o projeto, ele cabe em qualquer modelo, em qualquer tamanho de empresa, né? Empresas que tiveram algumas, a gente fala que fizeram algum tipo de projeto, estão conseguindo sobreviver na crise, né? Aqui na minha região tem um monte de lojinha pequena, está tudo fechado. Eu moro aqui, tem um centro comercial grande aqui. Aqueles que estão fechados, estão com um papelzinho lá na porta, né? Olha, WhatsApp número tal, eu entrego. Então, o pessoal tem que pensar em alternativa, né? Então, a gente fala que o projeto cabe para qualquer tamanho de empresa. Não importa o seu porte. Então, há necessidade de projeto, tá? Então, outra coisa, quando a gente fala em projeto, né? Projeto, a gente pode dizer o seguinte, olha, projeto é algo que tem começo, etapas e prazo para terminar. Ele tem que ter um produto ou um serviço sendo tratado ou desenvolvido. Aí nós chamamos de projeto, tá? Então, isso é projeto. Então, a prova que a gente vai fazer tem 10 questões. A gente fala que é uma prova com questões objetivas, só tem uma alternativa para você apontar, né? Então, a prova é isso, gente. Teu pai que vai responder por ela? Não entendi. Pode perguntar.
Quem foi que perguntou esse calor? Professor, é que o povo tá com o microfone aberto aí, eles falam qualquer coisa aí e te atrapalha. Vamos fazer o seguinte, gente. Abre o microfone só na hora de perguntar, depois fecha. Exatamente. Se não dá ruído, os outros não conseguem ouvir. Alguma pergunta, gente? Professor, deixa eu te perguntar, essa prova vai ficar disponível no AVA pra gente? Ela será disponibilizada no AVA para vocês. Vai ter um link lá no AVA, vocês vão clicar nele e vocês vão entrar na prova. Ah, tá bom, é tipo a aula mesmo. Dentro da matéria do senhor lá no AVA vai estar o link. Para ter uma ideia, quando a gente for depositar as questões no AVA, é naquele modelo que aparece ali mesmo, né? Aquele modelinho de AVA mesmo. Você coloca o título não o título, né? A ideia do que é a questão, aí vem o questionamento e depois vem as questões abaixo. Professor, e a gente só tem uma chance de fazer, né? Oi? A gente só tem uma chance de fazer, né? No AVA a gente tem duas, mas na prova é só uma. Tem que fazer, tem que ir até o final. Abril tem que fazer até o final, né? Mesma coisa para mim, né? Quando eu for colocar essa prova, eu não posso errar. Se eu colocar errado, vai ficar errado, porque não dá tempo de consertar. Eu não consigo apagar e colocar de novo. Para vocês é a mesma coisa. Ingressou para fazer, vai até o final. Tá? Gente, então pergunta, porque é a hora da gente ir na dúvida, né? E depois a gente vai falar dos trabalhos também, porque eu recebi muito trabalho já. Mas ainda tem gente devendo trabalho. Professor, então, eu estava vendo aqui que o trabalho do termo de logística era para dia 27, se eu não me engano. Não, é assim, ó. Nós temos 2 trabalhos para fazer. Nós temos 2 trabalhos que eu dividi assim, né? O escopo, ele tem que ser entregue até dia 15. O escopo. E depois, a parte de gestão da qualidade no projeto, eu lanço até o dia 30. Por isso eu pedi um prazo até dia 25 para a gente poder receber e lançar todo mundo. O que é esse aí que eu vou lançar depois do dia 25? A gente está adiantando a pontuação lá do segundo bimestre já. Entendeu? Nós lançamos aí no primeiro bimestre uns primeiros trabalhos, que uma boa parte foi feita em sala, de 300 pontos. É o que a gente vai fazer com o segundo trabalho. Então depois do dia 25 vai disponibilizar outro trabalho. Quiser me entregar antes, que venha de bom grado. Mas é o que eu fiz. Eu conversei com todos os representantes de turma, eu pedi para mandar os trabalhos para o representante coloca dentro de uma pastinha e manda por e-mail para mim. Por que isso, né? Porque quando fica por conta do aluno mandar, olha, o cara chama José Antônio da Costa Filho, ele coloca José Filho, eu tenho que adivinhar que tem o da Costa, Antônio da Costa lá no meio, ele não coloca. Esquece de colocar a turma dele. Eu dou aula para 7 turmas. Eu não tenho na minha cabeça guardado o nome de todo mundo em que turma que ele está. Por isso, eu prefiro que faça pelo representante, tá? Não que eu não vou considerar trabalhos que vierem diretamente, sem problema nenhum. Chegou direto, eu contabilizo aqui, tá? Eu vou contabilizar aqui. Mas interessante é passar pelo representante. Passa por ele bota na pastinha, manda para mim. Tá? Ele tem meu WhatsApp também, conversa comigo a hora que ele quiser. E tem meu e-mail também. Tá? Então, a gente tá com a comunicação boa aí. Tá bom? 2 trabalhos. Entendi. Então, o escopo do projeto é até amanhã, no caso? Até amanhã. E o outro já está disponibilizado no AVA já, professor? O outro, já coloquei lá. Já está lá. Bacana. Não sei que sessão que é, mas acho que na sessão 6 eu já coloquei. Mas de qualquer maneira, né? Mandei e-mail também. Tá? Mandei de tudo, um pouco. Tá? Beleza. Recebi alguns, né?
Alguns vieram direto, outros vieram através do Heitor, mas chegaram para mim. Entendi. A nossa representante é a Bruna. Ué, não é o Heitor? Então, no caso, acho que eles são do terceiro, não sei. Eu sou do terceiro, professor. Acho que ele é do Vocês são segundo. vocês estão juntos. Vocês são do segundo que estão junto com o terceiro aí? Então Isso. faz o seguinte, olha. Anotem aí, e aí eu vou me ferrar, mas não tem jeito. Anotem aí o meu WhatsApp. Para a Bruna mandar o WhatsApp para mim, eu tenho o WhatsApp dela. Tá. Aí ela manda no WhatsApp para mim o e-mail dela e o... Professor, não é melhor você anotar o deles, para você não explanar seu WhatsApp? Pega com o Heitor, passa para eles aí, Heitor. O quê? O e-mail ou o WhatsApp? Pode passar seu WhatsApp, aí eu te chamo, aí depois você passa pra Bruna, eu passo o contato dela. Tá bom. Anota aí. Então, olha, anota aí, seja o que Deus quiser. Anota aí, 99622 5235. Beleza. Beleza? Beleza. Vou falar pra ela. Legal. Mais alguma coisa, gente? Alguém que está em dúvida? Quem não entregou o primeiro trabalho, aquele que foi feito em sala, quem não fez em sala, eu pedi para printar uma tela lá do AVA de algum trabalho que tenha feito e mandar para mim para poder pontuar. Tá? Então, se alguém ainda não fez, manda para mim também. Eu vejo se eu faço uma retificação lá para pontuar. Porque é bem assim, olha, nesse momento aí, a preocupação é muito grande com tudo aquilo que for possível pontuar. Por exemplo, eu não sei se vocês têm desafio nota máxima. Se vocês tiverem, faça, tá pontuando. Tá? Todas as atividades, façam, porque tá pontuando. Atividades do AVA, façam, porque está pontuando. Porque é assim, olha, nota de prova é uma. Trabalhos do professor é outra. Que mais? Pontuação de AVA é outra. Eu não sei, se for igual ao semestre passado, a somatória de toda a pontuação chega a 14 mil pontos. Então é importante pontuar e pontuar muito. Se tiver desafio nota máxima, faça. Professor, como será o segundo trabalho? O segundo trabalho é gestão da qualidade do projeto. Eu falei ainda hoje da gestão da qualidade do projeto, né? Eu falei na aula de hoje. Tá? O que é necessário para que o projeto tenha qualidade? Tem alguns itens que são importantes. Então, o segundo é a gestão da qualidade do projeto. Tá? O conteúdo que eu vou passar, eu não tenho mais. Se tiver alguém que já está satisfeito e quiser sair, fica à vontade. Eu vou continuar online, tá? Professor. Se quiser sair, fica à vontade. Aí, professor. Professor. Oi. Esse segundo trabalho aí também vai ser em grupo, que nem o do escopo? Todos os trabalhos que a gente tem para fazer, se for possível fazer em grupo, façam em grupo. Pelo menos vocês trocam alguma coisa entre vocês. Ah, tudo bem então, obrigado. Professor. Oi. Eu esqueci, tá ligado, de fazer as atividades no AVA, mano. Será que tem como eu recuperar essa nota com desafio nota máxima? Não, o desafio nota máxima ajuda, mas se ainda tiver atividade no AVA, vai fazendo. Se ainda tiver aberto, vai fazendo. Eu ainda não ouvi falar que eles fecharam para as atividades do AVA. Eu acho que ainda não. Fiquei sabendo aí que já fechou, acho que fechou, acho que foi dia 12, né? Foi aí, Não, rapaziada. Bruno, tá tudo aberto, cara. Eu tô no AVA aqui, Eu consigo fazer ainda, então?
todas as atividades você consegue fazer lá no AVA, tá tudo aberto. Ah, então valeu, beleza, obrigadão aí. Se interna no AVA aí, faz tudo, senão você vai se lascar, cara. Fazer aí que eu não fiz não, tava moscando essas ideias, mas vou fazer, pode falar. Faz, senão se lasca, né? Valeu, professor. Valeu, cara. Tá bom. Quiser perguntar, pergunta. Quem tem compromisso, quiser sair, pode sair à vontade, tá? Ô, professor, Oi. eu estava olhando aqui no AVA e, na verdade, na unidade. Cadê? Na unidade 3, a seção 3, desculpa, a seção 2, ela está falando sobre o trabalho, mas, na verdade, só tem sobre o escopo. Sobre esse segundo trabalho que é para fazer da qualidade, pelo menos eu não achei lá. Né? O meu também não encontrei, não, professor. Só tem do escopo. Eu acho que eu mandei por e-mail, né? Mas tudo bem, a gente está com bastante tempo para isso, né? Não, isso, na verdade, assim, eu só quero entender. É para a gente escrever sobre a qualidade do projeto. O que é importante ter num que é importante? Para que ele tenha qualidade. Tá bom. Não, é só para entender mesmo sobre o que é para fazer. É isso. Tá bom. Escrever o que é necessário ter num projeto para que ele tenha É que tá cortando, mas eu entendi, professor. Obrigado. Entendi. Eu vou fechar aqui a parte aí de imagem aí para ver se melhora o áudio. Tá, então semana que vem a gente não tem essa aula online, né? Semana que vem já é direto à prova. Eu vou estar online no horário, sabe por quê? Eu não vou, eu posso orientar alguma coisa, não da prova, né? Olha, Entendi. a questão tá, eu não entendi, não, eu não vou falar a respeito disso. Mas eu posso ajudá-los em alguma coisa que vocês possam ter dificuldade. Então, eu no momento da prova vou estar online, só que é bem assim, né? É como se você estivesse fazendo prova na sala de aula e eu, ao mesmo tempo, eu estou atrapalhando. Mas eu estou online durante o período de aula, entendeu? De aula normal na terça. Eu estou ali para responder. Não, tá certo, então. Obrigada, viu, professor? Até mais. Professor, agora vai ser só para tirar as dúvidas? O conteúdo já foi, que eu ia falar hoje, né? Tranquilo, então, professor. Por isso que eu falei, quem estiver satisfeito, quiser sair da sala, pode ficar à vontade. Eu continuo online aqui. Beleza, então, professor. Falou, boa noite. Boa noite, William. Cassiano está saindo também, boa noite. Ariene, boa noite. Ô, professor, eu não entendi direito. Sobre o segundo trabalho do dia 24, você vai explicar como que é? Não, o trabalho dia 24 fala sobre a gestão da qualidade do projeto. O que é necessário em um projeto para que ele tenha qualidade. Entendi. Entendeu? Beleza. Bom, para mim era isso, então. Obrigado, professor. Falou, professor. Falou, boa noite. Boa noite, é nóis. Na prova aí, dá uma ajudinha pra nós aí, pro meu online, o senhor tá lá, Eu vou estar online. Segura o cão aí.
Boa noite, professor. Ó, a Bruna já apareceu para mim aqui, tá? Já estou adicionando a Bruna. Professor, boa noite. Obrigado aí. Legal, boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite. Professor, Oi. eu já peguei, tá? O WhatsApp tá aqui comigo, tá? Não, eu já te adicionei. Já vou ligar e mandar coraçãozinho. Tá bom. Tecnologia é tecnologia, né? Vê que rapidinho, a gente está conversando, eu já mandou para mim, eu já adicionei. Não, deixa eu te falar, essa parte da qualidade do projeto foi exatamente a que eu quase não peguei nada, porque estava muito ruim a minha imagem. Eu estava vindo de trabalho no carro assistindo, mas estava muito ruim a imagem. Aí eu perdi Olha, esse pontinho só. de qualquer jeito, deixa eu te falar. Amanhã eu devo estar colocando o link dessa aula que foi gravada, tá? Mas, de qualquer forma, eu vou te falar. O que é a qualidade de um projeto? Né? A gente diz o seguinte, olha, um projeto ele tem qualidade quando os custos do projeto eles foram justos, né? Quando as etapas do projeto foram cumpridas, quando o projeto foi entregue dentro do prazo, né? Quando aquele que comprou o projeto está satisfeito com ele, né? Então, algumas coisas vão fazer a qualidade do projeto, a equipe, a gestão do projeto, o gestor... Comunicação. Oi? A comunicação entre os... Comunicação, tudo isso é importante. Tudo isso é importante. É daí que sai a qualidade do projeto. Entendi, professor. Tá bom. Obrigada, viu? Nada, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Quieto aqui? Deixa eu te falar. Esse orçamento aí, onde que é esse? Feijão congelado. Acho que você colocou aqui a animação. Nossa, esse é meu prato? Quantos metros tem esse comprimento de portão? Por quê? Eu vou colocar comida. Tá melhor de 5 metros, né? Tá. Você quer igual aquele que foi colocado lá de corrente lá? Tá. Beleza. Não, você fala amor de mim pra você? Não. Tá. E aquele lá, aquele... tudo certo. Tá meio parado. Tira aí a maionese. Tem como, né, velho? É verdade. Feijão preto, não é preto. E aquele portão lá que você falou? Isso é bom. Aqui, eu falei pro Emerson, tem que padronizar a sua qualidade de serviço. Se trabalhar com um material não tem qualidade, você se queima e dá muita manutenção, né? Mas se eu fosse famosa no Instagram. Tudo depende também da instalação. Famosa naquela. De eu morrer. E meu sonho falasse que é mentira, o que você faria? Sabe o que acontece? Se você for pegar desses casos, dificilmente você vai ver um cara que tem um curso básico de elétrica, um curso básico de faz uma pergunta. São tudo pessoas assim, Eu quero sem saber, qualificação nenhuma.
fala que é técnico, que trabalhou com alguém, que aprendeu com alguém, você entendeu? É muito complicado. Tem que ter um critério de trabalho. Você fala, olha, na parte de hoje já foi determinado esse. É igual uma linha de montagem de um carro. O carro ele se projeta de um jeito e é montado sempre daquele mesmo jeito. Mas não. Na parte técnica, por exemplo, nesse caso aí, o cara faz de um jeito, o outro vem e faz do outro. Aí o outro começa a meter a língua no outro porque o serviço está mal feito, não sei o quê. Ou muitas vezes o cara vai lá e não consegue resolver o outro jeito, você entendeu? O meu serviço se tornava muito caro, o pessoal não contratava por causa disso, porque eu padronizava, todo o pessoal que trabalhava comigo, ele sabia. Ele sabia que estava fazendo, ele sabia que precisava. E às vezes a nossa cultura não paga, não aceita isso. Eu aceito o ONG, né, que é o mais barato. E aí, tem essa situação aí. Vou passar amanhã, eu passo amanhã. Tá bom? Falou, um abração, hein? Boa noite. Tchau. Panela de arroz.